Fala, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Retomando agora aqui as nossas atividades, nossas videoaulas, né, sobre Python, em nossa disciplina de tópicos especiais. Uma pergunta que foi muito recorrente dos meus alunos, principalmente após essa última atividade, em que a gente teve que corrigir aquele jogo de quebra-cabeça, né, é a possibilidade de se utilizar switch no Python. Tá? Eu havia dito que o Python ele apresenta algumas, isso em qualquer linguagem, tá? Você pode substituir completamente o switch por if-else, tá? Logicamente, se você necessita de algum recurso que solicite que você utilize o switch, você pode utilizar o else, né, o if e o else, principalmente utilizando o elif como um recurso para você fazer as opções como se estivesse utilizando um switch. Porém, eu fiquei pensando em como que ficaria essa implementação em termos de Python. Será que a gente consegue imaginar a utilização de switch em Python? Bom, vamos a alguns esclarecimentos. Inicialmente, o Python, na sua versão 3, ele não possui nenhum switch nativo. Existem inclusões de bibliotecas que permitem que vocês façam uso do switch como se estivessem utilizando, por exemplo, na linguagem C ou em Java, com switch, case, perfeitamente. Mas eu fiquei imaginando assim, será que a gente não consegue melhorar isso? Então, para auxiliá-los aí, eu vou passar uma solução que vocês, caso queiram utilizar o switch, a gente pode desenvolver. E vou aproveitar esse momento para passar dois conceitos importantes que a gente vai fazer uso agora na nossa disciplina de tópicos especiais em Python. O primeiro conceito é o conceito de dicionário. Tá? Nós vimos lá em Python que a gente pode criar uma lista de valores. Deixa eu passar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu queira criar uma lista qualquer, tá? Eu posso criar uma lista de valores aqui tranquilamente, tá? Inclusive fazendo uso de tipos diferentes de valores, né? Posso passar caracteres, né? Strings, eu posso ficar à vontade aqui para passar qualquer tipo de valores para essa lista e o Python automaticamente vai se entender com essa lista. Muito bem, criando assim um vetor de números, né? Ou simplesmente uma lista de valores, conforme nós fizemos no nosso exercício anterior do jogo lá do quebra-cabeça. Beleza, mas ele tem um conceito avançado. O Python apresenta um conceito avançado interessante, que é o que nós chamamos de dicionário. O dicionário, ele de forma semelhante à lista, permite que a gente crie valores. Porém, para a gente acessar um valor específico dessa lista, nós vamos ter que buscá-lo aqui pelo seu índice de ordem, né? Se eu quiser o primeiro elemento, esse é o elemento 0. Então eu posso muito bem imprimir um valor aqui, por exemplo, dessa lista, simplesmente avisando a ele que eu quero, deixa eu tirar essa ajuda que só atrapalha aqui, simplesmente basta eu colocar assim, lista na posição 0, tá? Isso vai fazer com que ele imprima para mim, né, esse valor aqui, o valor 1, que é o primeiro valor dessa lista. Se eu quiser o último valor, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, então eu colocaria aqui o valor 3 e ele imprimiria esse último valor aqui. Muito bem. Ele tem ainda, o Python, então, para nos ajudar, ele cria um conceito avançado desse conceito de lista de valores, que nós chamamos de dicionário, que de forma semelhante pode criar aqui, vamos botar assim, dicionário, ele pode criar uma lista de valores, só que essa lista de valores a gente vai poder acessá-la. Repare que eu substituí aqui o colchete por chaves, né? Isso caracteriza ele como sendo um dicionário, tá? E
eu posso agora inserir valores nesse dicionário da mesma forma que eu inseri aqui na lista, sendo tipos variados. Porém, eu vou poder colocar um índice para esses valores, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, que o primeiro valor ali vai ser o valor que eu acesso com valor 0. Então eu posso botar aqui, por exemplo, o meu nome, né? Francisco está na posição 0. Vamos supor que na posição 1 eu coloque aqui Luiz Maurício. E na posição 2 eu coloque aqui um outro valor, vamos botar aqui Fluminense. Perfeito? Então a gente pode ir inserindo valores nesse dicionário e a gente pode a qualquer momento acessar esses valores. Eu posso, por exemplo, imprimir um determinado valor, tá? Deixa eu tirar aqui da frente. Imprimir aqui um determinado valor, simplesmente pegando aqui dicionário e falando para ele aqui para passar a opção referente ao valor 1 ou valor 2 aqui no caso, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir, né, o valor aqui de dicionário na posição 2, ele vai imprimir aqui Fluminense. Beleza? Então vamos só, deixa eu comentar aqui para a gente ver isso rodando. Vou fazer um comentário rapidamente aqui, pessoal. Depois eu retiro. Vamos rodar esse trechinho aqui do código que eu adicionei, né? Para a gente ver isso funcionando. Ah, perdão. Uma coisa que eu esqueci aqui, né? Óbvio. São as vírgulas, né? Toda a lista aqui separada por vírgulas, tá? Então, olha lá, ó. Conforme a gente havia previsto, né? No primeiro caso aqui da lista, né? Dessa lista de valores, como a gente não utilizou aqui um dicionário, ele foi e para ter acesso às opções, nós tivemos que colocar aqui, né? A posição, o índice dentro dessa lista. Então ele imprimiu aqui a posição 3, que seria 5.6. Na segunda situação, nós temos a criação de um dicionário, onde a gente pediu para ele imprimir o valor cujo o índice da posição seria 2. Eu poderia trocar esses valores aqui, por exemplo, botar esse índice aqui como sendo 3, esse como sendo 1 e esse como sendo 2. Tá? Se eu mandar rodar agora, ele vai imprimir o valor da posição 2, que ainda mantive, né? Só que agora 2 é Luiz Maurício, tá? Então a gente pode ver aí, né, como é que funciona essa questão do dicionário, tá? De forma muito semelhante à lista de valores. Muito bem, um outro conceito que a gente pode fazer uso aqui, né? Deixa eu apagar essa parte aqui, porque isso aqui foi só para demonstrar essa questão das listas, tá legal? Deixa eu apagar aqui, vou retirar os comentários. Um outro conceito interessante que a gente tem em Python, e aliás em todas as linguagens, né, é a criação de funções, tá? Então, para a gente criar uma função em Python, a gente basta definir ela aqui com o próprio comando def, tá? Então a gente define aqui switch, né? Eu defini aqui uma função chamada switch que vai receber um valor, né? Que virá como parâmetro para essa função, né? E esse valor é seleciona, ok? Vai ser tratado aqui dentro dessa função como sendo seleciona. Como é uma estrutura de programação, né? Com início e fim, a função tem um início e um fim, a gente vai utilizar 2 pontos aqui para criar essa estrutura, igual nós fazemos com if, com for, em que a gente utiliza 2 pontos para criar um bloco de comandos, tá? Então a gente pode observar esse bloco aqui, né?
onde a gente tem uma criação de uma função chamada switch. Beleza. Dentro dessa função switch, eu criei um dicionário, opções. Tá? Nós temos a opção 0, 1, 2 e 3. Em cada opção, nós temos um valor aqui que corresponde a uma string. Opção 0, opção 1, opção 2, opção 3. Muito bem. Toda função pode nos dar um retorno, tá? Então a gente utiliza o retorno aqui de forma semelhante ao C, né, ao Java, por exemplo, que é o comando return, tá? Então esse comando ele vai retornar um valor sempre que essa função for chamada, a função switch. Muito bem, o que ele vai retornar? Ele vai retornar um dos valores, tá? Olha lá, ó, um dos valores do meu dicionário chamado opções, tá? Pegando aqui de acordo com o valor que vier por parâmetro, seleciona. Tá? Então, olha lá, ó. Se for a opção 2, por exemplo, se a gente chamar aqui na opção 2, a gente verá sendo o retorno dessa função como a string opção 2, porque é ela que está aqui de número 2. Tá? Caso não seja nenhuma dessas opções, a gente pediu aqui o opções.get aqui, né, para que ele retorne um valor opção inválida. Então, se não for nem 0, nem 1, nem 2, nem 3, tá, ele vai retornar aqui opção inválida. Muito bem, mas como é que eu acesso uma função dentro, já entendi aqui como é que cria, né? Basta usar esse def, dar um nome para essa função, passar parâmetros se for o caso, né? E aí a gente cria o bloco com comando, beleza, retorna os valores, e aí? Mas como é que eu chamo? Bom, para você chamar uma função em Python, basta você digitar aqui o nome da sua função que você definiu, e se tiver parâmetros, passar um valor para esses parâmetros. Beleza, mas podemos fazer com isso um comando semelhante ao switch? Podemos, olha só. Vamos deixar essa nossa função pronta aqui e vamos ao nosso código do nosso corpo do programa. Tá? Eu vou chegar um pouquinho para cá, para a gente não cortar essa linha aqui. Ó. Vamos entender o corpo do programa. Imagina, então, que o programa ele vai começar a ser executado aqui a partir da linha 10, já que isso tudo para cima é apenas uma função. Então, ele vai ver aqui, opção, recebe uma conversão para inteiros recebe um valor digitado pelo teclado, input, digite um número entre 0 e 3. Então, ele vai pegar esse número que a gente digitar, vai converter para inteiro e vai passar para essa variável opção. Tudo bem, já fizemos isso anteriormente. Agora, você vai fazer o seguinte, ó, imprima na tela, você escolheu A, e aí eu vou imprimir o retorno dessa função aqui do switch, ó, switch opção. Quando ele executar isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai passar o número que você digitou como parâmetro para a função switch, e a função switch vai selecionar aqui o retorno do dicionário de acordo com o que você digitou, porque veio em opção e entrou aqui como seleciona. Tá? Então ele vai pegar a posição do dicionário digitada por você. Vamos ver isso executando aqui, pessoal. Deixa eu trazer essa tela um pouquinho para cá. Então digite o número entre 0 e 3. Vamos digitar o valor 2, por exemplo. Então olha lá, você escolheu A, imprimiu opção 2, que é exatamente esse valor que estava aqui na opção 2, né? Que nós digitamos. Vamos rodar novamente e vamos colocar um outro valor aqui. Vamos botar o valor 0. Você escolheu a opção 0. Muito bem. Né? Então, ele foi lá, passou isso por parâmetro e a gente escolheu no dicionário o valor que continha no índice 0. Que era exatamente a string opção 0. Beleza, Kiko, show. Tá? Então, nós podemos aqui, pessoal, criar um switch, né? Criamos uma função que faz exatamente o comportamento do switch que a gente esperava nas nossas linguagens. Tá legal? Então, fica aí
um desafio para vocês, né? Será que a gente consegue lá no nosso jogo fazer uma modificação naquele jogo de quebra-cabeça da última atividade? Será que a gente consegue fazer uma modificação dele para que as escolhas de níveis, né, entre o nível fácil, médio e o difícil, será que a gente consegue fazer essa conversão? Ao invés de usar if, igual foi utilizado lá no código, será que a gente consegue utilizar um switch, por exemplo? Né? Agora, criando o nosso próprio switch, tá? Através da função, né? Criando aqui a nossa função switch, fica aí o desafio, tá? E vamos tentar essa opção. Tá legal, pessoal? Um detalhe, ainda não testamos aqui, ó. E se o usuário digitar um valor, deixa eu chegar de novo para cá, o usuário digitar um valor que está fora, né? Vamos botar aqui valor 6, não tem esse valor no dicionário. Então, você escolheu a opção inválida, porque o get nos permite aqui ter um retorno caso não seja nenhuma dos valores do dicionário. Tá legal, pessoal? Fica aí o desafio, até o próximo vídeo, galera.